Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para mais um tempo de lições, de aprendizado dentro de nosso tema Apocalipse para todos. No vídeo anterior, nós mostramos aquela ordem do Senhor Jesus Cristo para que João escrevesse o livro, e ele apresentou um esboço, uma divisão daquilo que João deveria escrever. Escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são, e as que depois destas irão acontecer. Então, 3 pontos que divide o livro, e é bom aprender isto para facilitar uma boa interpretação. A gente começa no segundo ponto, ou seja, analisando o segundo ponto, as coisas que são, que correspondem aos capítulos 2 e 3. As coisas que são, elas se referem às 7 cartas. Já aprendemos que estas 7 cartas, elas não têm nada a ver com aquilo que alguns pensam, dizem e ensinam, que elas representam as 7 eras da igreja, ou 7 eras da igreja. Nada disso. Elas são representativas da igreja de Jesus em todos os tempos. A palavra igreja, ela vem do termo grego eclésia, que era um tipo de reunião fechada não de caráter simplesmente religioso, mas como se fosse uma câmara para decisões políticas, decisões a respeito do império. E Jesus mencionou, aparecem estas palavras, ou a palavra igreja, ela aparece 3 vezes faladas pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos citar a primeira, quando ele falou da fundação da igreja, Mateus capítulo 16, verso 18. Edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Esta foi a declaração oficial da igreja feita pelo Senhor Jesus Cristo. E a igreja, ela foi fundada em Jerusalém, no sentido prático, no dia do Pentecoste. Nós vamos mostrar, além da organização, além da definição de igreja, neste vídeo,
vamos mostrar o lado histórico, as fases que a igreja passou. Nós podemos dividir, começar a primeira divisão, a chamada Era Apostólica, que compreende o primeiro século da igreja. Temos que saber, sem divagações, que a origem da igreja de Cristo se deu na cidade de Jerusalém. É bom saber que a igreja, nos seus primórdios, na sua fundação, na era apostólica, ou seja, até o quarto século, a igreja não era conhecida como hoje, conhecida por nomes denominacionais, como Batista, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Evangélica Betânia, Congregação Cristã do Brasil, Igreja Católica e etc. A igreja não era conhecida por esses nomes. A igreja era conhecida pelo lugar em que ela estava instalada. Por isso que no Apocalipse fala das 7 igrejas. Jesus ordenou que o apóstolo João escrevesse em livro as 7 cartas para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, todas reconhecidas pela cidade onde elas existiam. Estas 7 igrejas, elas estavam constituídas no continente asiático. Agora, algo que deve ficar bem fixo na nossa mente é que a sede, o começo, a origem da Igreja de Cristo foi a cidade de Jerusalém. Existem 2 cidades, Jerusalém e Roma. Por que eu estou citando Roma? É bom esclarecer que o lado ideológico, político, existente nos tempos da fundação da igreja era o Império Romano. O Império Romano perseguiu, prendeu e provocou tribulações, assassinatos, matou membros, matou líderes, enfim, o que você imaginar de perseguições, o império promoveu. A igreja sofreu embaixo da ação política perseguidora do império. Mas houve um segredo que os políticos descobriram. Quanto mais perseguia a igreja, mais ela crescia, até que veio um imperador chamado Constantino. Este imperador, que era um sábio político, ele mudou o sistema, ele acabou com
as perseguições. Ele teve uma astúcia. Vou implantar uma lei, um decreto de, ao invés de perseguirmos a igreja, nós vamos fazer aliança com a igreja. Porque eu noto que quanto mais a gente persegue, mais eles crescem. E então, infelizmente, a igreja, os líderes da igreja caíram nesta armadilha. Constantino, ele fez como que uma conversão, ou usou de astúcia, conforme já mencionei, e ele apresentou uma máscara de cristianismo, de pertencente à igreja. Foi nessa mudança, agora ele decretou que a igreja passou a ser a igreja oficial do império. Consequentemente, ele foi mudada nesta época a sede da igreja de Jerusalém para Roma. Aí então a igreja se tornou, como se tornou oficial do império, ela se tornou universal, de onde vem o nome católica. Então, Igreja Católica Apostólica Romana. Nada a ver, nada de contencioso que eu esteja apresentando. Apenas estou dando um relato histórico. Então, ao dizer apostólica, ele estava dizendo ser a igreja, agora com sede em Roma, a mesma igreja lá fundada em Jerusalém, fundada pelo Senhor Jesus. E então, ao invés de ter só o nome igreja circunscrito à cidade de onde a igreja ministrava, existia, ele a taxou de Igreja Católica Apostólica Romana. E então foi mudada a sede e começou aí a denominação. Começou aí os desvios que a gente vai completar no vídeo ou nos vídeos posteriores, mostrando, aprendendo como que a igreja chegou no que é hoje. Este emaranhado de denominações. Mas disso a gente fala amanhã. Amém e amém.